Seridó sensível é um termo empregado por nós nessa pesquisa para evidenciar a produção poética das mulheres do sertão potiguar e, ao mesmo tempo, fornecer subsídios aos arte-educadores para pensar o ensino de arte nessa região. A ideia é investigar as artistas, revisitando suas histórias e entrando em contato com suas produções poéticas no contexto escolar. Neste vídeo, vamos problematizar o trabalho da pintora Maria Antônia do Santíssimo. Essa artista nasceu em São Vicente em 1890 e viveu até 1974. Ela foi reconhecida dentro e fora do Rio Grande do Norte pela crítica especializada, por ter sido considerada, conforme destaca Iaperi Araújo, a maior e única pintora do Rio Grande do Norte a obter repercussão nacional. A pintora seridoense iniciou seu trabalho artístico ainda na infância e interrompeu quando tinha aproximadamente 22 anos, para se dedicar ao marido, aos filhos e às atividades domésticas. Ela retomou a pintura em 1962, incentivada pelo sobrinho, também artista, Iaperi Araújo. Da primeira fase da sua produção, todos os trabalhos se perderam. No entanto, estima-se que existam aproximadamente 400 pinturas da segunda fase produtiva de Santíssimo, espalhadas por instituições e coleções particulares. Sua arte era autêntica e de inspiração cotidiana, incluindo na sua temática flores e frutas típicas do sertão. Iaperi ressalta que Santíssimo registrava o que ela conhecia da flora sertaneja: cravinhos, cravos, malvões, espirradeiras, boas noites e até as flores de papel que se usavam antigamente para enfeitar os altares dos santos, Santíssimo reproduzia. Galos, galinhas, pavões e até jumento aparecem frequentemente nas suas produções, além de casarios e outras composições de inspiração sertaneja. Cheias de sonho e encantamento, Santíssimo apresentava em seu trabalho um sertão colorido e alegre. Pontos, linhas, planos, formas e cores davam vida ao imaginário da artista, tudo feito sobre suportes ordinários, como papel de embrulho, papel pautado e folha de cartolina. Maria do Santíssimo utilizava anilina para colorir e, não raro, produzia seus próprios pincéis feitos de capim seco ou de palitos de coqueiro, mascados em uma das pontas. A precariedade dos materiais expressivos e as atribuições domésticas não limitava sua capacidade inventiva. Ao pesquisarmos sobre os trabalhos de Maria do Santíssimo com os educandos, descobrimos em Ângela Almeida que a produção da artista, abre aspas, guarda a imediatez dos desenhos infantis, transformando sonhos em objetos. Denotam o fenômeno visual a partir da experiência vivida, eliminando a distância entre arte e vida. Fecha aspas. Esta pesquisadora observa que a utilização da anilina por Santíssimo deixa a sensação na figura de um mundo que se esvai, porém bem sereno. E assim, a gente segue estudando a produção cultural da humanidade na escola, intercalando com as pesquisas sobre a vida e a obra das mulheres que escrevem a história no nosso território. Descobrimos que depois de uma pausa de aproximadamente meio século na sua produção poética, Santíssimo retomou suas atividades artísticas em 1962, estimulada pelo pintor Iaperi Araújo. Este impulso inicial da artista fez com que ela se reencontrasse consigo mesma, com a sua poética, com os animais e as plantas que compõem o seu universo fantástico. Santíssimo participou em 1963 da coletiva Natal Ver e Viver, ocorrido na capital potiguar durante a Feira de Exposições do Rio Grande do Norte. No ano seguinte, a seridoense voltou à capital do estado para expor desta vez na Galeria de Artes de Natal e em outra exposição coletiva ocorrida em 1966, nesta mesma cidade, o artista e crítico de arte Nilton Navarro
reconheceu seu talento. Em 1969, as obras de Santíssimo chegaram ao Rio de Janeiro e ela ganhou uma exposição individual na Galeria Guild, sendo aclamada pela crítica especializada. 3 anos depois, suas obras desembarcaram em São Paulo para comemorar os 50 anos da Semana de Arte Moderna que tinha acontecido em 1922, em uma mostra intitulada Arte Brasil Hoje, 50 anos depois. Em uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1973, a artista seridoense foi laureada pelos promotores com o prêmio do Salão de Verão do Jornal do Brasil. Ela também integrou uma representação oficial do país, a Chancela do Itamaraty, a Trienal de Pintura Primitiva de Bratislava, na Tchecoslováquia. Na obra Artes Plásticas no Rio Grande do Norte, organizado por Dorian Gray Caldas, Araújo assegura que os trabalhos da artista seridoense eram pregados nas tampas dos vidros e baús de pregaria do interior de oratórios ou a enfeitar as paredes das camarinhas dos coronéis da região. O crítico de arte, Clarivaldo Prado Valadares, observa no Dicionário de Pintores Brasileiros que Maria do Santíssimo era uma artista genuína que transfigurava rosas, cajus, aves e cravos em elementos abstratos com a versatilidade e o deslumbramento de um caleidoscópio. Encontramos no Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos que os trabalhos de Maria do Santíssimo passaram a ser conhecidos em todo o sertão potiguar porque o seu marido saía pela localidade com a produção da sua esposa no lombo de um burro. O jornalista Gilson Rachinhas aproxima Santíssimo de mulheres como Alta de Souza e Nízia Floresta, e ao mesmo tempo publicou que é possível encontrar trabalhos de Santíssimo em diversos acervos brasileiros, como na Pinacoteca Potiguar, no Museu da Cultura Popular de Natal, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e no de São Paulo, no Museu do Folclore do Rio de Janeiro, além do Palácio do Itamaraty, em Brasília, e no Museu da Pintura Primitiva de Assis, em São Paulo. No contexto escolar, é possível explorar a arte de Santíssimo de diversas maneiras. Com as crianças pequenas, podemos apresentar a obra de Santíssimo e depois coletar diversas folhas e flores do jardim da escola, para trabalhar a partir da observação desses vegetais. É fundamental a gente compreender que a releitura não é cópia, é uma produção autoral. Com os adolescentes, podemos trabalhar com colagens, utilizando tecidos estampados com temática floral. Também é possível criar as próprias tintas com pigmentos ou corantes, ou ainda produzir os pincéis em sala de aula com materiais alternativos, sugerindo uma profunda experiência com o fazer expressivo. Observar o trabalho dos colegas e discutir tudo o que foi vivenciado em aula pode nos trazer pistas e apontar para diversas possibilidades do fazer artístico. Aproximar a produção artística de Santíssimo das práticas pedagógicas propostas no contexto escolar é uma ótima alternativa para ser explorada em sala de aula, porque pode ampliar a percepção dos estudantes e enriquecer o seu universo simbólico. A história da produção artística e da vida de Maria do Santíssimo não pode ser esquecida e merece ser contada e estudada no sertão do Seridó. Fora da região, artistas, curadores e renomados críticos de arte contemplam os trabalhos de Santíssimo com um olhar sensível e já escreveram ótimas críticas sobre a obra dessa artista seridoense. Iaperi destaca aqui Clarivaldo Prado Valadares, Carlos Cavalcante, Valmir Ayala, Roberto Pontual e José Roberto Teixeira Leite souberam reconhecer o talento e o trabalho da artista seridoense. Para finalizar, a gente ressalta que na sociedade do espetáculo, quando só se aprecia o verniz das coisas, admirar as obras de Maria do Santíssimo e se deleitar com a sua poética é desvelar o que existe por trás das aparências, por trás das construções imagéticas. As imagens de Santíssimo nos traz de volta à realidade e nos propicia um encontro com o que existe de mais original em nós mesmos.